enveredar por esse caminho, né? Então eu vou no meu ritmo aqui, tá certo? Bom dia, pessoal. Começando o Manhã Bandeirantes desta sexta-feira. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Olha só, tem muita luz acesa aí, dá uma olhada aí. Se tem muita luz acesa, se tem pontos de luz em excesso. Eu faço isso todo dia em casa, Não funciona muito, confesso. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem razão quando ele pede pro cidadão para dar uma segurada na onda aí, porque, como você está sabendo, estamos com a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Nem precisava ser tão longe, né? Mas 91 anos que o Brasil não via uma falta de água como essa que está acontecendo esse ano. Não é por acaso, né? Não vamos dizer que São Pedro não está ajudando São Paulo, não está ajudando o Brasil, não está ajudando o planeta Terra. Não é isso, né? A gente não ajuda nada. Pelo contrário, a gente só faz piorar a situação dos nossos recursos hídricos. E aí você sabe, né? Acho que ninguém mais ignora como é que a gente faz para manter esse patrimônio, esse bem que é finito, né? Não dura para sempre, não é eterno. A quantidade de água no planeta Terra, ela tem começo, meio e, pelo andar da carruagem, terá fim. E aí, tendo fim, a água acabou tudo. E aí a gente não preserva os nossos leitos dos rios, a gente invade área de preservação, a gente corta a nossa mata. Vocês sabem tudo isso, e aqui não é discurso político, de ecochato, de gente da esquerda. Nada contra esse pessoal também, hein? Da minha parte, nada contra, mas não é disso que se trata. Se trata da existência humana, de todos nós, seja qual for a sua tendência política. Todos nós necessitamos desse bem que é a água. E aí, quando falta água, a consequência inevitável é menos energia, né? Porque a gente depende muito ainda dos recursos hídricos. E se não for isso, vai ser queima de carvão, que aí é um tiro no pé mesmo, né? E é o que a gente está fazendo mesmo, reativando a nossa produção de energia a partir da queima de carvão, porque a gente não investe em outras alternativas limpas. Nós falamos aqui. Temos falado, inclusive, nas últimas semanas, sobre a dificuldade que é para o Congresso Nacional colocar para votação e aprovar propostas que existem lá engavetadas, e uma delas está caminhando muito lentamente agora, não da forma que poderia, mas pelo menos deu o primeiro passo para incentivar a produção de energia solar, né, para tornar isso mais viável para o cidadão comum, porque é caro ainda. É caro porque os impostos são pesados, porque não há nenhum interesse, aparentemente, em investir em energia solar para que as nossas energias, as nossas produtoras de energia, continuem ganhando dinheiro com o aumento sucessivo das contas de luz. E virá mais um aumento, mais uma correção na conta de luz. Já estamos na bandeira vermelha já há muito tempo, ou seja, da sua conta verdadeira ainda incide uma taxa para compensar a falta de energia elétrica, e aí todos nós pagamos. O presidente ontem na live de quinta-feira falou sobre isso, disse que não é um ato de maldade, não é por maldade do governo que vai ser aumentada a conta da energia elétrica. Olha, eu não sei se é maldade ou não. Não sei se o presidente está falando que não é maldade, eu vou acreditar. Da parte do presidente pode até não ser, talvez incompetência. Incompetência acho que é bem provável mesmo. Maldade, sim, maldade, talvez não da parte do presidente. Mas da parte do ministro Paulo Guedes é maldade. É maldade porque, não sei se você viu, mas o ministro da Economia soltou mais uma pérola. Ele tem se notabilizado por falar bobagens com a boca cheia. Falar bobagens com convicção, como se fossem verdades absolutas. Falou sobre aquela história lá das empregadas domésticas que estavam viajando muito para Disney. Lembra disso? Falou isso. Ele vive num mundo paralelo. Eu não sei qual é a empregada doméstica que viaja para Disney. Falou sobre aproveitar os restos da comida
da classe média nos restaurantes para alimentar pessoas com fome. Falou isso também. Ele achou em algum momento que isso era uma grande ideia. Pega o resto lá, o que sobrou no prato, junta tudo aquilo lá e vamos distribuir para quem tem fome. O ministro da Economia de um país como o Brasil. E agora o ministro Paulo Guedes, ele falando sobre essa crise hídrica, ele disse o seguinte: qual é o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque chove menos? Qual é o problema? Perguntou o ministro Paulo Guedes. Qual é o problema da energia ficar um pouco mais cara porque choveu menos? O ministro Paulo Guedes, se ele não tá de brincadeira, se não é uma pegadinha do malandro que ele está fazendo, ele não tem a menor condição. Ele não tem a menor condição de administrar uma lojinha, uma mercearia, com todo respeito a quem administra a mercearia e lojinha, que de fato esse tem que ser economista. Esse tem que ser economista, não precisa de Harvard, não precisa de Universidade de Chicago, é ali, na ponta do lápis, no papel de pão, fazendo conta do que entra, do que sai, quanto vai gastar com salário, quanto vai gastar com energia elétrica, e aí aumenta, a energia elétrica sobe um pouco mais. E aí o ministro da Economia, que é o nosso posto Ipiranga, que é o cara que se imaginava entenderia de economia, manda essa. Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara? É de desanimar mesmo. Já quanto se falou sobre isso, né? Quantos aumentos nós tivemos de energia elétrica nos últimos tempos? É verdade que, em parte, tem a ver mesmo com os nossos reservatórios que estão baixos. Mas aí, de novo, não é uma obra do acaso, não é um azar. Puxa, que azar que nós demos. Não. Esse mesmo governo agora, do ministro Paulo Guedes, que diz que, bom, qual é o problema de aumentar porque está faltando água, é o mesmo governo que não zela pela preservação das nossas áreas verdes. Ou alguém acha que não tem relação. Esse desmatamento histórico, pornográfico, como costumam dizer, que nós estamos assistindo nos últimos meses, alguém acha que não tem a ver isso? A derrubada de árvores, a invasão de áreas de proteção, de preservação, com a falta de chuva. Alguém acha que não tem a ver isso? E aí é o seguinte, né? Eu entendo o presidente, é automático até. O presidente, ele raciocina de uma forma automática, pragmática. Então, assim, você está vendo luz acesa, aí apaga aquele ponto de luz lá, vai. Apaga a luz na cozinha, na sala, não liga ventilador, diminui a potência da geladeira. Tudo bem, isso pode ser razoável, é razoável. É razoável até para diminuir a nossa conta. Isso em casa a gente tem que fazer mesmo, falar para as crianças, para os jovens, para todo mundo que está em casa, olha, saiu do ambiente, apaga a luz. Isso é importante, mas na economia doméstica, porque na economia global de um país da proporção do Brasil, essa economia doméstica quase insignificante. É quase insignificante. E aí, não sou eu que estou dizendo isso. É a ONU, é a FAO, na verdade, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Um estudo foi feito para dizer, entre outras coisas, quais são os setores da atividade que, de fato, representam um consumo maior de água e, portanto, atingem a produção de energia elétrica. E é só para não me aprofundar muito, mas quem quiser procura isso aí, não é difícil de encontrar não, o estudo da FAO falando das atividades que implicam no maior consumo de água. Então, só para me ater a uma delas, atividade industrial, por exemplo, na comparação com o consumo doméstico. Então, quanto consome de água uma fábrica em relação à minha casa? De novo, isso não quer dizer que cada um de nós não tenha que tomar cuidado
e ficar atento ao excesso de lâmpadas acesas, de equipamentos elétricos ligados, nada disso, nada disso. Temos mesmo que fazer isso. Agora, dizer que a crise hídrica passa pelo consumo menor doméstico é desviar a atenção, Então, a atividade industrial, por esse estudo da FAO, ela é responsável por 22% do consumo de água no mundo. 22%. Eu não estou ampliando isso, tem outros setores que também consomem bastante, mas a atividade industrial é responsável por 22% do consumo de água no mundo. O uso doméstico da água, na casa de todos nós, 8%. Então, 8% é o consumo doméstico, 22% é o consumo das indústrias. E aí, só para a gente tornar isso um pouco mais concreto, olha só, para produzir uma camiseta de algodão, uma só. E a gente vê como tem camiseta sendo vendida aí à torta e direito em todo canto e tal. Uma camiseta de algodão gasta 2,5 litros de água. 2,5 litros de água. Uma tonelada de aço. Para fabricar 1 tonelada de aço. Chuta aí um número. Quanto você acha que gasta de água para fabricar 1 tonelada de aço? 300 mil litros de água. 300 mil litros de água. E para a gente encerrar, por enquanto, um carro. Fabricar um carro, né? Quanto gasta de água para fabricar um carro? 400 mil litros de água. E aí é o seguinte, é para você refrigerar lá um ambiente, para você diminuir a temperatura das peças quando da fabricação, sei lá para que é. E muito desperdício, seguramente muito desperdício. Certamente dá para diminuir. Então, quando o presidente, quando alguma autoridade, e não é só o presidente Bolsonaro não, a gente sempre ouve isso. Quem está acompanhando a vida do Brasil há mais tempo vai lembrar, a cada aumento de energia elétrica provocada por falta de água, por crise hídrica, vem isso. A primeira coisa é isso, olha, apaga a luz, não deixa a torneira aberta, na hora de escovar o dente, fecha é lógico que tem que fechar a torneira na hora de escovar o dente, vai fazer a barba, fecha também, não fica muito tempo no chuveiro, tudo bem, mas sinceramente não é isso que está fazendo com que falte água no Brasil e no mundo, não é, não caia nessa conversa porque não é. O cidadão é o elo mais fraco. É mais difícil você convencer a indústria, por exemplo, de criar fórmulas mais eficazes, diminuir o desperdício. É lógico que é. E como regra, o governo federal dá mais desconto, perdoa mais dívidas da indústria do que do cidadão comum. Muito mais. A negociação entre uma grande indústria que consome muita água, que desperdiça água, a negociação com qualquer governo é muito melhor, é muito mais fácil do que um cidadão como nós, como cada um de nós, que no limite tem a água cortada. É simples assim, corta a água e já era. Então, essa discussão de crise hídrica, que é essencial e que nós não estamos travando essa discussão no mundo, e no Brasil em particular, nos últimos tempos, ela provoca isso, falta de água, crise hídrica e conta de luz mais alta. Vai estourar no nosso mais uma vez. E, de novo, isso não quer dizer que eu não tenha que continuar brigando com os meus filhos para eles apagarem a luz quando saem do quarto ou da sala. Não, isso vai continuar, até porque eles não obedecem nunca, né? Então, vou ter que continuar mesmo. Mas não é por aí. Não vai ser assim que a gente vai salvar o planeta. Não vai ser assim que a gente vai diminuir a nossa conta de luz. Tá certo? 10h15 vai marcar o quinto sinal e eu já convido você a participar do nosso programa, do nosso Manhã Bandeirantes. Hoje o Datenão tá dando aquela relaxada, que também ninguém é de ferro. Sextou, né? Sextou. O Datenão ontem teve um dia agitadíssimo. Quem não acompanhou pode procurar nas redes sociais aqui do Grupo Bandeirantes ou por aí também. Você dá um Google, você vai achar a entrevista que o Datena deu ontem pro portal UOL. Muito legal. Foi legal demais. Nós transmitimos ao vivo aqui, foi no nosso horário, né? Então ficou tudo em casa. Datenão falando sobre tudo, hein? Tudo.
Tudo mesmo. Tudo até sobre isso que você está pensando, se ele será candidato, se ele vai ser candidato ao Senado, a presidente, enfim, tá tudo lá. Quer procurar, tá fácil, nas redes sociais da Bandeirantes, tá lá no jeito para você. E aí depois de um dia como ontem, tão agitado, Datenão tá descansando um pouco no Manhã Bandeirantes, mas hoje à tarde, na tela da Band, estará comandando o Brasil Urgente, tá certo? Então não esqueça disso e você participa com a gente, né, Ricardo Garcia?